Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um encontro para estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. Chegamos ao estudo de número 7, o problema do mal. Espero que você já tenha almoçado, né? Hoje de manhã fomos à igreja, pelo menos aqui tivemos um excelente sermão, inspirador, que alimentou, né, o nosso coração. Espero que você tenha tido uma experiência maravilhosa na sua igreja também. Alguns já deram uma descansadinha, estamos sábado à tarde para estudar a Bíblia, não é mesmo? Pois então, eu quero adiantar a minha vida. Nos últimos dias eu não consegui postar a lição no sábado, mas as coisas, né, vão melhorando, nós vamos pensando em fazer o melhor, e aqui estamos para conversar um pouco, né? Hoje é sábado à tarde, acredito que há muitas pessoas disponíveis hoje, descansando ali, meditando, então hoje poderemos conversar um pouco, né? Fazer a lição 7 conversando com a nossa classe de escola sabatina. Se você tiver alguma pergunta, você coloque aqui no nosso chat ao vivo e, na medida do possível, eu tentarei responder. Não se esqueça de colocar o sinal de interrogação, porque senão não consigo ver que você enviou uma pergunta. Está certo? Bem, eu fiz uma apresentação de PowerPoints que eu quero fazer uma homenagem a algumas pessoas aqui do canal. Vamos ver se eu conseguirei compartilhar essa projeção de slides. Pronto, deu certo. Então, aqui eu tenho a Maria Lívia Costa e a irmã Nilzete Carvalho. Veja só, o YouTube preparou esse relatório para mim. Elas têm mais ou menos 8 anos de YouTube e aqui elas já compartilharam, elas já deixaram mais de 100 comentários. Minhas queridas irmãs, muito obrigado pelo apoio. Irmã Nilzete, já até conversei por telefone. Irmã Maria Lívia, não sei se já conversamos. Aqui nós temos a Cristina Dantas, que ela também já deixou mais de 100 comentários. E para os homens não ficarem atrás, temos aqui o José Augusto Vilhena. Ele já fez 86 comentários aqui nos vídeos da lição. E eu quero até explicar alguma coisa para vocês, que é o seguinte: eu sempre vou marcando os corações os que eu já consegui ler, né? Às vezes você envia uma pergunta e eu não marquei de coração, é que eu li e quando eu marco de coração desaparece. Aí eu deixo as perguntas não marcadas porque eu quero voltar e responder. Como eu não estou com tempo, eu deixei algumas perguntas para responder agora ao vivo. Vamos dar uma olhada aqui na pergunta de algumas pessoas. Olha só, na lição 6, o Sérvulo Gonçalves. Bom dia, pastor, feliz sábado. Se o juízo de Deus é equilibrado no amor e na justiça, como pode Isaías 28, 21 ser visto como um ato estranho de Deus? O que está lá em Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato inaudito. Meu irmão, é o seguinte: Deus gostaria de salvar a todos, mas infelizmente alguns desejaram mal. Ele poderia perdoar a todos, não necessariamente ele teria de punir, ele poderia perdoar, mas alguns não quiseram. Então ele vai destruir os ímpios, só que ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele, pelo contrário, é longânimo, querendo que todos se arrependam, que todos se convertam. Porém, como as pessoas não vão se converter, o melhor que Deus pode fazer para elas
é destruí-las e elas serão consideradas não mais existindo. Então, esse é um ato estranho, porque Deus não gostaria que aquelas pessoas se perdessem, né? Vamos para a próxima pergunta. A Ângela Maria: por que Deus ficou mais rigoroso no Novo Testamento? Bem, na verdade, poderíamos perguntar por que Deus não era tão rigoroso no Antigo Testamento. Ele não fica mais rigoroso. Deus é como ele é, não é mesmo? Porém, nós precisamos lembrar de duas coisas aqui para responder a sua pergunta com propriedade. A Bíblia conta a história de duas alianças. Nós temos um vídeo aqui explicando como que essas duas alianças funcionam, e eu não tenho como explicar tudo aqui agora. Então você veja aqui no canal o vídeo Teologia das Alianças. Mas o que acontece? Quando Deus criou o homem e o homem pecou, Deus propôs a aliança eterna para ele. É a mesma que temos hoje. O filho da mulher viria, Jesus, morreria pelos nossos pecados. E essa aliança eterna é a aliança da salvação, né? Só que quando o povo de Israel foi para o Egito e se tornou embrutecido, quando eles, por causa da mentalidade de escravos, tinham dificuldade em compreender os ensinamentos de Deus, Deus os tratou de maneira mais branda, como crianças. Você entende? Como crianças. Então, às vezes, né, as crianças fazem uma coisinha ali, né, a gente fala em outra linguagem, nós exigimos menos das crianças, e às vezes as crianças recebem uma disciplina imediata. Com adolescente, não, com jovem, você procura conversar. Então, não é que com o jovem você ficou mais rigoroso, você trata o jovem como deveria tratar. É que com o seu filho, né, o seu bebê, a sua criança, você era mais generosa ali, porque é uma criança. Então, a antiga aliança, os padrões dela eram mais baixos, porque ela se aplicava a um povo escravo que estava saindo do Egito. Uma vez que termina a antiga aliança na cruz, nós voltamos para o plano após a queda da nova aliança. Então, essa nova aliança, Deus sempre exigiu esse mesmo rigor. Esse rigor foi exigido lá de Adão, de Abraão, de Noé. Até durante o período dos israelitas, existia a aliança eterna da graça, a aliança da salvação. Não é? Então, Deus não ficou mais rigoroso no Novo Testamento. As coisas só voltaram para onde elas deveriam estar. Ele, na verdade, ficou mais brando, ele abaixou a norma, né, lá com os israelitas por causa do contexto deles. Conhecendo para ser livre. No caso, alguém que aceitou a graça, ela não peca mais? É isso? Não, não é isso. Nós não falamos isso, né? Alguém que aceitou a graça está agora com os seus pecados perdoados. Perdoados como, Tiago? Provisoriamente ou pecados perdoados eternamente? Provisoriamente, não é mesmo? Nós não acreditamos numa vez salvo, sempre salvo. Nós acreditamos que aqueles pecados são perdoados. Só que no juízo pré-advento, né, ou juízo investigativo, aquela obra que Jesus vai fazer antes de voltar, ele vai dar uma olhada como aqueles que receberam o benefício da dúvida se comportaram depois. Então, a pessoa que aceitou a graça, primeiramente, ela tem o perdão dos seus pecados, né? E depois, a graça ajuda essa pessoa a ter o domínio próprio, a poder escolher entre o bem e o mal. Nós não conseguimos escolher entre o bem e o mal, mas a graça nos habilita a poder, novamente, exercer a nossa vontade de maneira livre, ok? A fim de obedecer a Deus. Então, a pessoa que aceitou a graça, ela não peca mais? Não, ela pode pecar. Não deveria. Mas, caso alguém peque, que diz a Bíblia, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então, às vezes, ela vai falhar, ela vai pedir perdão, Jesus levanta essa pessoa, e ela continua a sua caminhada, e às vezes ela cai, Jesus levanta, mas lembrando que ela será provada nesses pontos
onde ela, às vezes, escorrega, né? Ou seja, vou continuar a pergunta dela, se alguém que aceitou a graça e ainda falha, é sinal que está perdida? Não. Uma pessoa que aceitou a graça e ainda falha, é sinal que naquele ponto específico a fé dela não foi ainda aperfeiçoada. Vocês se lembram lá da escada de Pedro? Nós devemos juntar toda a nossa perseverança. Deixa eu abrir aqui a escada de Pedro, que eu vou falar cada degrau da escada de Pedro. Eu não estou vendo aqui o chat. Depois que eu terminar a apresentação, eu vou dar uma olhada se vocês escreveram alguma coisa. Aqui, Pedro, segunda carta de Pedro. Olha, juntando toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Então, o primeiro degrau é fé, o outro é virtude, o outro é conhecimento. Vocês já perceberam que quando a pessoa vem para a igreja, ela tem fé, mas ainda não tem conhecimento, não tem bons hábitos, ela vai conhecendo. Depois da virtude, o conhecimento, aí começa a ler a Bíblia, espírito de profecia, lição da escola sabatina, e descobre várias coisas que ela precisa ir melhorando. Aí ela não consegue, por isso ó, o domínio próprio. Domínio próprio é um degrau a mais. Depois, com o domínio próprio, a perseverança. Né? Você está agora se dominando para não ser um glutão e nem um beberrão. Você está dominando o seu apetite. Às vezes você falha. Né? E por isso a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E por último, né, essas coisas existindo em vós, elas vão, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, a pessoa que aceitou a graça e porventura falhou em algo, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. João diz, estas coisas escrevo para que não pequeis. Esse é o ideal. Agora, se alguém falhou, não fique com medo. Jesus Cristo é nosso advogado, ele vai levantar você e fortalecer para você não falhar. E você vai prosseguindo no caminho da santificação. Cada dia um degrau, cada dia melhorando. Qual é o problema? É que nós estamos acostumados a pensar de uma maneira só, que se chama salvação, né? Então, recebi a graça, estou salvo. Se não estou salvo, estou perdido, né? Mas lembre, todos são chamados, todos são eleitos, todos receberam a graça. Agora, alguns atenderam o convite, outros não. Os que atenderam o convite, eles vão se santificando dia após dia. Se eles falharam, isso não é sinal. A questão é, o que eles fazem após a falha? Se eles recorrem a Jesus, eles são pecadores penitentes, estão ali suplicando perdão, suplicando a santificação. É como Davi, pequei, né? Então ele está ali suplicando, melhorando. Agora, se a pessoa está pecando e não está nem aí, é sinal que a consciência está cauterizada. É um sinal ruim. Então depende como a pessoa reage no caminho da santificação após as quedas. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Lembrando que cada falha é uma prova e nós seremos testados ali até vencermos aquele ponto. Aí receberemos mais luz. Aí, eu não sabia que eu precisava ser fiel no sábado. E aí você, às vezes, falha algumas vezes. Não, agora, olha, estou firme na verdade do sábado. Aí você recebe a mensagem de saúde. E aí você vai aprender, não, agora eu estou firme. E cada vez mais vamos avançando. Aí a mensagem do domínio próprio, da paciência, da longanimidade. Então, a santificação é uma estrada. O importante é que, no juízo investigativo, quando for chamado o seu nome, você esteja em dia com toda a luz que você recebeu. Alguns terão recebido mais luz. Imagine agora uma pessoa lá na Índia, recebeu pouca luz. O importante é sermos sinceros e fiéis com a luz que recebemos. Quem recebeu mais luz terá de prestar mais contas. Quem recebeu menos terá de prestar menos contas. Tudo é proporcional. Vamos prosseguir aqui. Maria José Avelar. Irmão, por gentileza, explica mais detalhadamente sobre a não volta de Jesus no século XIX. Por que Jesus voltaria neste século? Lembrando que não sabemos nem o dia, nem a hora de sua vinda. É verdade, não sabemos
nem o dia, nem a hora, mas e o mês? Talvez o mês a gente pode saber, ok? Só não sabemos o ano a gente não sabe, né? Gosto muito de suas explicações, obrigadas. Irmã Maria, estou preparando um estudo só para a sua pergunta, que ela é uma pergunta muito interessante, e se eu responder agora, eu não vou abarcar tudo. Mas vamos lá, vou tentar falar alguma coisa aqui rapidamente. A profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, ela termina em 1844. Então, veja só, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso é em 1844. A purificação do santuário é a obra do juízo, né? Um pouco antes, em 1798, nós temos o tempo do fim. O que acontecerá no tempo do fim? A ressurreição. Eventos gloriosos, magníficos, Miguel vai se levantar, né? Isso está em Daniel, capítulo 12. E o tempo do fim, ele termina, aliás, o período de 1.260 anos termina em 1798. E quando esse período termina, marca o início do tempo do fim. Então, 1798 é século XVIII. 1844 é século XIX. Se os crentes que estavam ali estudando as profecias não houvessem desistido, se eles permanecessem unidos, era cerca aí de umas 100 mil pessoas, 100 a 200 mil pessoas. Se eles houvessem permanecido unidos e persistido na pregação do evangelho, Jesus teria voltado nos próximos anos. Só que a maioria dos crentes abandonou o estudo da Bíblia. E existe outro verso que a irmã falou assim, eu gostaria de saber na Bíblia, né? Aliás, não foi essa? Não, teve outra pessoa que falou, eu gostaria de saber na Bíblia, né, sobre a volta de Jesus. Eu acho que foi outra pessoa que escreveu. Nós temos um texto em Coríntios dizendo, não apagueis o espírito de profecia. Então, a igreja dos últimos dias, um sinal distintivo dessa igreja é que ela tenha um profeta. Então, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que recebemos um profeta, e esse profeta nos trouxe mais luz sobre a volta de Jesus. E esse profeta confirma essa compreensão bíblica de que Jesus deveria ter voltado no século XIX, e por murmuração, contenda, desunião, mundanismo da nossa parte, Jesus não voltou. Nós não pregamos o evangelho. A obra encontra-se atrasada e talvez tenhamos de permanecer muitas décadas mais neste mundo por causa da nossa falta de empenho de pregar a volta de Jesus. Tudo isso aqui está num estudo que eu já estou preparando e quero apresentar aqui no canal. Tá bom? Voltamos aqui e vamos para a nossa lição da Escola Sabatina, lição 7, certo? Olha só o que chegou. A lição nova, alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Esse tema aqui, ó, ele é um tema que nós precisamos muito. Está existindo em nosso meio muitas ideias malucas sobre profecia. Está surgindo ideias de que tudo se cumpriu no passado, é o preterismo, ou tudo vai se cumprir ainda no futuro, né? Em especial sobre os selos. Então, essa lição vai nos ajudar a... Como é que interpreta a profecia? Eu entro na internet e eu vou procurar agora, olha, um amigo do amigo meu que trabalha lá no Congresso americano disse que tem um bispo e que o negócio está... É isso que é estudo de profecia? É chegar na igreja e começar a falar de notícia? Às vezes isso é alarmismo, irmãos, ou teoria da conspiração. Nós não estudamos profecia assim. Então teremos um trimestre inteiro e, pela graça de Deus, teremos um livro que coincidiu sobre como estudar profecia também. Um livro, ele está com 700 páginas, mais de 1.000 notas de rodapé. Nós pretendemos apresentar o livro para vocês no mês de abril, juntamente aqui com a lição. Veja só, quem tem dificuldade de ler, você pode pegar essa grandona aqui, que é a lição letra grande. A lição dos jovens vem quente também. Olha o tema. Adoração. Meu amigo, classe de jovens vai ficar aguerrida, né? Todo mundo vai querer tratar do tema de adoração. Envolve muita coisa, né? Às vezes a gente pensa que adoração só envolve música e louvor. Não, envolve
a vida inteira. Olha, lição dos adolescentes, então vá se preparando aí para que você e a sua família não fiquem sem lição no próximo trimestre. 7. O problema do mal. Deixa eu ver aqui se alguém já fez alguma perguntinha. Não, não vi nenhuma pergunta ainda. Deus é bom e todo-poderoso, mas se Deus é bom, por que o mal existe e por que o mal existe em toda a quantidade? Essa pergunta, ela é uma constante. Muitas pessoas já ouviram. Você é crente? É. Então vem cá. Se Deus é bom, por que existe tanta maldade? Outros fazem assim. Se Deus existe, por que existe o mal? Se eu vejo o mal, então Deus não existe. Eu já comentei. Bom, se existe o mal, não quer dizer que Deus não exista. Mas pode ser que Deus não seja bom. Pode ser que Deus seja mal. Então há muitos argumentos para a existência de Deus, e a existência do mal não é uma negação de que Deus existe. Por exemplo, assim, olha, lá na sua casa está uma bagunça, não tem comida, cheio de lixo, a casa está podre, caindo, infiltração, então você não teve pai. Ora, não quer dizer que aquela pessoa não teve pai ou não teve mãe. Talvez o pai e a mãe não cuidam direito da casa, mas o fato de existir o mal não nega a existência de Deus, ok? Vamos para uma segunda pergunta. Se existe o mal, Deus não pode ser um Deus de amor, Deus não pode ser bom. Como responder a isso daqui? É o seguinte, vamos imaginar uma família cujos pais são bons pais. Eles tiveram vários filhos, mas alguns dos filhos se tornaram gastadores, beberrões, violentos. Isso quer dizer que o pai daquela família não foi um pai bom? Pode ser, é uma hipótese. Mas, quando nós percebemos os outros filhos daquela família e vimos filhos bons, bem-sucedidos, respeitáveis na sociedade, e a gente faz assim, olha, o fato daquele ali ser mau, violento, ter sido preso, não quer dizer que o pai dele é mau, porque o pai também teve filhos bons. É a mesma coisa com Deus. Não quer dizer que por pessoas praticarem o mal, Deus que criou as pessoas seja mal. Você percebe que quando você tira a pergunta daquele sistema homilético, daquele sistema de oratória e fala aqui, vamos esclarecer aqui. Deus pratica o mal? Não. Quem é que pratica o mal? Pessoas que esse Deus criou. Bom, se Deus criasse pessoas sem capacidade de escolha, você acha que ele seria um Deus bom? Não, não seria um Deus bom. Ok. E se ele cria pessoas com capacidade de escolher, essas pessoas teriam capacidade de escolher o mal? Sim. E aí a culpa é de Deus? Mas Deus tinha que fazer algo para as pessoas não escolherem o mal. Só que é uma espada de dois gumes. Quem não tem capacidade de escolher o mal, também não tem capacidade de escolher o bem. Se os seres humanos não tivessem condição de escolher desobedecer e pecar, eles também não teriam condições de escolher obedecer e amar de forma livre e voluntária, sem estarem amando por obrigação. Então, é exatamente isso. Aliás, nós deveríamos mudar um pouquinho essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta de novo. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe e em tanta quantidade? A pergunta deveria ser assim: se Deus é bom e se todos nós a pecamos, por que nós ainda continuamos respirando? Porque nós ainda estamos vivos. Percebeu? É a mesma pergunta, mas o enfoque é outro. A primeira pergunta está procurando enfatizar que Deus não é bom. Ele é um carrasco. A segunda pergunta fala assim: olha só, olha pra gente. Você é bom? Não. Nós somos maus. Então, se nós somos maus e se Deus é bom, o certo seria que nós já tivéssemos sido destruídos, porque nós praticamos o mal. Então,
Por muitas vezes, Deus tolera o mal para que nós tenhamos uma segunda chance. Se Deus não tolerasse nada de mal, nenhum de nós se salvaria, porque todos nós merecíamos ser exterminados agora. E as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, quando alguém perguntar para você, Deus é bom? Se Deus é bom, por que existe o mal? Olha, se Deus é bom, porque eu e você que somos maus, ainda não fomos destruídos. Ok? Vamos passar em frente na parte de domingo. Até quando, Senhor? O problema do mal é expresso não apenas em contextos contemporâneos, mas também é expresso na Bíblia. Primeiramente, o autor não fez uma coisa na lição. Vamos trazer isso aqui. O que é mal? Qual o significado? Qual o conceito de mal? O mal aqui não é uma energia fluida, né? Não é um poder, como alguns dizem, o lado negro da força, né? Uma energia. Não é isso. O mal é uma palavra com muitos sinônimos, né? Às vezes na Bíblia diz assim: eu sou o Senhor que crio o mal, faço a chuva e faço o sol, trago a escuridão. Ai, Deus que criou o mal. Não, mal, uma palavra que tem muitos sinônimos. Mal pode ser transgressão da lei. O mal pode ser uma pessoa, o diabo, né? Agora, o mal, ele pode ser uma punição. Ninguém gosta de punição, né? Um castigo. Quando Deus fala, eu que crio o mal, ele está trazendo castigo sobre algumas nações ímpias ali no livro de Isaías. Agora, de qual mal nós estamos falando aqui? De dois. Mal no sentido de pecado e mal no sentido de consequências do pecado. Uma pessoa que fumou durante muitos anos, se converteu e parou de fumar. Então, o ato de fumar é a quebra da lei. Ele está matando a si mesmo. E a lei diz, não matarás. Ele parou de fumar. Só que ele prejudicou o seu corpo a vida inteira. E depois ele desenvolveu câncer. Ele já foi perdoado. Só que ele está colhendo consequências de uma vida de transgressão. Então, ele está colhendo as consequências do pecado, apesar de já ter sido perdoado. Então, aqui, o mal afeta pessoas justas, como Jó. Apesar de Jó ser um homem reto, justo, íntegro, que se desviava do mal, Satanás, aqui talvez uma terceira acepção, promoveu algo ruim. Satanás fez algo que Jó não merecia, ou seja, Jó estava colhendo as consequências da escolha de um anjo caído. Vamos agora para Jó, capítulo 30, verso 26. Jó está antes de Salmos, 30, verso 26. Aguardava eu o bem. Por que Jó aguardava o bem? Porque Jó era um homem justo, reto. Quando a mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus, o que ele falou? Eu vou amaldiçoar aquele que me fez bem? Deus me deu tudo, né? Vejam só como Jó se considerava. Jó 32, verso 1. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. O que é que os três amigos de Jó foram fazer? Confessa! Você fez alguma coisa errada. Você fez pacto com o diabo. Você tem um pecado secreto. Sim. Talvez é algo antigo que você não lembra e Deus está trazendo aqui a punição sobre você, Jó. Não, você fez o mal. Em vez deles consolarem Jó, eles ficaram 30 capítulos tentando extrair uma confissão de culpa de Jó. Mas o que a Bíblia diz? Que Jó era um homem reto, justo, íntegro e que se desviava do mal. Aqui em James, em vez de reto, diz que Jó era um homem perfeito, tinha um caráter perfeito. E a existência de um homem, Jó, pecador, né? Todos pecaram. Ter formado, pela graça de Deus, um caráter perfeito, assombrou o diabo.
E aí o diabo começa a trazer as maldições sobre Jó. Mas Jó falava, puxa, eu estou obedecendo a Deus e de nada me argui a consciência, minha consciência está limpa. Por que isso está acontecendo comigo? Jó não sabia. E aí, quem sabe, Satanás enviou os 3 amigos para provocar ainda mais o sofrimento de Jó. E aqui em Jó 30, verso 26, ele diz, aguardava eu bem, porque eu era um homem justo. Aguardava eu bem, e eis que me veio o mal. Então isso quebrou as expectativas de Jó. Eu esperava a luz, e veio-me a escuridão. O problema do mal é esse. Às vezes o golpe é tão forte que nós duvidamos do amor de Deus, da bondade de Deus. Já pensou Deus tirar um filho? Acontece com muitos. Eu já chorei lendo comentários aqui no canal de pessoas que perderam o esposo, que perderam um filho. É de partir o coração. E nessas horas, nós somos tentados a falar assim, se Deus é bom para tanta gente, por que ele não é bom para mim? Por que eu estou sofrendo? Quero dizer para você que talvez você não sabe o porquê você está sofrendo. E às vezes não é culpa sua. E nem maldade de Deus. Mas nós só vamos descobrir isso lá na frente. Jó não sabia, nesse princípio, por que ele estava sofrendo. E essa quebra de expectativas dói. Só que nós temos de ter a mesma postura de Jó. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração. Não sei por que estou sofrendo. Não entendo porque Deus, como diz o irmão John Andrews, está me controlando com a mão insensível. Perdeu a esposa, perdeu a filha, ficou doente à beira da morte e morreu de tuberculose. Por quê? Por que o sofrimento? Eu escrevi aqui, quebrou as expectativas de Jó. Agora, Jeremias 12:1 traz outro tipo de quebra de expectativa. Jeremias 12:1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem os pagãos, todos os que procedem perfidamente. Talvez você já pensou assim, eu tenho seguido a orientação da guarda do sábado, do trabalho justo e honesto, abandonei as carnes imundas, não tomo bebidas alcoólicas. Agora aquele vizinho que bebe, fuma, que faz festas disso e aquilo, e que dá cheque sem fundo, parece que ele é mais feliz. Parece que ele está andando aí com a Hilux SW4 novinha. Parece que os filhos dele prosperam mais que os meus filhos. Por que, Senhor? Se nós somos os teus filhos, o teu povo, estamos fazendo tudo o que te agrada. Talvez não estamos fazendo tudo o que agrada a Deus. Mas às vezes a pessoa está fazendo tudo o que agrada a Deus. E ela está sofrendo como Jó. Esse é o problema do mal. Se Deus é bom, por que os maus prosperam? Vamos tentar responder isso até o fim do nosso estudo. Leia Mateus 27:46. Como você entende essas palavras de Jesus? Deus meu, por que me desamparaste? O que elas dizem sobre como Deus foi tocado pelo mal, do modo mais impressionante? Bem, isso aqui pode soar um pouco estranho, por isso eu quero conceituar. Se mal é pecado, Jesus não foi tocado pelo pecado. Jesus não pecou. Agora, como o autor usou a expressão Deus, a Bíblia diz que Deus não é tentado por ninguém. Então, calma lá. Deus não é tentado. Então, Deus não foi tentado. Agora, Deus estava na carne, revestido da natureza humana. E a natureza humana, sim, é tentada. Então, o mal aqui, ele gerou consequências terríveis de angústia sobre Jesus. Jesus, ser humano. A questão é que a natureza de Cristo é Deus misturada com o homem. Mas nós acreditamos que quem morreu na cruz foi a humanidade de Cristo, porque Deus não pode morrer.
Então, eu só cuidaria, aqui vemos com palavras bastante impressivas que o próprio Deus é tocado pelo mal. Eu gostaria de colocar aqui que Jesus, porque Jesus é homem, né? O homem ali foi tentado, o homem foi, né, brutalmente torturado. Agora, Deus, ele não é tentado. Então, é apenas refinando aqui essa ideia. Jesus, ele passou ali a angústia da morte eterna, a angústia que todo pecador presenciará e sofrerá por ocasião do lago de fogo. Os nossos pecados causaram a separação de Deus e isso traz sofrimento. Jesus já experimentou o sofrimento da morte eterna. As pessoas vão clamar: caí sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado no trono, antes de queimarem. O fogo, ele é apenas a destruição. A dor é antes do fogo, a dor é a angústia de saber que você perdeu tudo, ou que eu não estarei na Nova Jerusalém. Estou completamente separado de Deus. Isso produz uma dor indescritível. Jesus já suportou isso por nós. Segunda-feira. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Tiago, o mal existe porque há escolhas erradas? Sim. Como eu falei, o mal é o pecado, se desobedecer é uma escolha errada. E aquilo gera consequências. É isso, não achei mais perguntas. Pergunta 3. Leia Jó 38. Como a resposta de Deus a Jó lança luz sobre o problema do mal? O que sabemos e o que não sabemos a respeito do que pode estar acontecendo nos bastidores do grande conflito. Jó 38, versos 1 a 12. Deus pergunta várias coisas para Jó. Jó, quantos anos você tinha quando eu criei as estrelas? Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, se você pode me responder, quando eu tracei os limites e lhe pus os ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas, onde você estava, Jó? Como a resposta de Deus a Jó lança luz sobre o problema do mal? Aqui que está o ponto. Nós não temos todas as informações. Jó estava inconformado, porque ele estava praticando a justiça, a obediência, e ele estava recebendo o mal. E aí Jó ousou especular, será que é isso, será que é aquilo? Porque Jó pensou que estava recebendo o mal de Deus. Jó não sabia dessa conversa de Lúcifer, desse conflito no céu. E Jó ousou falar algumas coisas. Então, Jó era de fato um homem justo, só que ele falou do que ele não sabia. Então, nós não temos todas as informações. Tiago, se Deus é bom, porque uma criança que nasceu ali nunca fez nada de errado, porque aconteceu isso e aquilo com aquela criança, ficou órfão? Não tem explicação para essa resposta. Muitos aqui tentam uma coisa ou outra. O fato é, não temos explicação para muitas coisas na Bíblia. E precisamos aceitar isso. Às vezes, eu recebo muitas perguntas de coisas que não foram reveladas. Perguntas que não estão na Bíblia, não estão em lugar nenhum. O que Pedro fez depois disso? Olha, não existe isso. E se Deus fosse assim? Nós não sabemos. Não existe esse tipo de informação. Precisamos nos contentar com as informações que Deus nos deu. E Ele não nos deu a explicação por que pessoas boas sofrem. Nós temos apenas a história de Jó, que não foi Deus que causou o sofrimento, mas a história de Jó, o sofrimento de Jó foi causado por Lúcifer, e Jó foi fiel, trazendo encorajamento a bilhões de pessoas. Jó jamais imaginaria que a sua história serviria de inspiração para sermões, letras de música, e que a sua perseverança, ela produziu coragem em muitas pessoas que estavam sofrendo. E hoje nós temos a explicação, eu acredito que Deus também deu a explicação para Jó aqui no final. E lembre-se, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra sua mulher, seu pai. A nossa luta é contra o diabo, os principados e potestades. Então, muito do mal que nos sobrevém, a exemplo do que aconteceu de Jó, é a operação dos espíritos demoníacos
tentando nos prejudicar. Por que Deus permite? Para mostrar para o universo inteiro que aquela pessoa ama a Deus e, apesar do sofrimento, ela continuará em frente. Viste o meu servo Antônio, viste a minha serva Marilza. Ah, pode provocá-los. Eles continuarão fiéis. Talvez muito do nosso sofrimento é causado por espíritos malignos e a nossa perseverança honra e reivindica o caráter de Deus. É na nossa perseverança que ganharemos as nossas almas, porque a nossa perseverança no sofrimento produz para nós um tesouro muito grande, acima de toda comparação, diz Paulo em Coríntios. Como a resposta de Jó mostra o que devemos reconhecer sobre a nossa posição diante da perplexidade, diante do problema do mal. Jó capítulo 42, verso 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, Jó é o que sem conhecimento estava falando demais. Estava falando sobre os planos inescrutáveis de Deus e Jó não estava falando o certo. E aí Jó reconhece, na verdade, falei demais. Falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Cuidado, às vezes, de especular sobre a situação de alguns personagens bíblicos, do porquê Deus age assim, do porquê ele não age assim. Às vezes podemos estar falando sobre o que não conhecemos e acabamos encobrindo o propósito do plano de Deus. O fato de não termos todas as respostas, diz a lição, não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Você se lembra do exemplo que demos aqui no início? Um homem que teve vários filhos, e alguns foram filhos ruins, homens maus na sociedade. O que você vai pensar do caráter do pai? Olha, levando em conta que ele teve vários outros filhos e que eles são bons, eu talvez não sei a resposta, mas deve haver uma explicação. Aquele pai deve ser um pai de amor, porque ele tem muitas provas, muitos frutos. Eu ainda não entendo tudo. Hoje vejo apenas em parte, mas um dia virá onde eu conhecerei face a face. E lá eu entenderei a explicação dos mistérios que eu não entendi aqui. Terça-feira, teísmo cético. Teísmo cético é uma expressão filosófica que o autor menciona na parte de terça-feira e que diz uma maneira, eu já introduzi aqui, de lidar com aquilo que não conhecemos. Vamos ver aqui. Por que deveríamos achar que temos condição de saber exatamente quais são as razões pelas quais Deus faz ou deixa de fazer alguma coisa? Por que nós devemos achar que nós sabemos? Nós não sabemos de tanta coisa. Nós não sabemos sobre tantas doenças, nós não sabemos sobre tantos animais, nós não sabemos. Até outro dia, os cientistas não haviam entendido ainda o algoritmo, a equação do ovo de galinha, aquele formato. Isso foi descoberto há pouco tempo na matemática. Não sabemos de tantas coisas, porque teríamos a obrigação de dar uma explicação sobre os mistérios de Deus. Eu gostaria de ler o que está aqui na parte de terça-feira, nesse segundo parágrafo aqui. Vamos dar uma olhada. Aliás, no terceiro. Uma forma de lidar com o problema do mal que se baseia no conhecimento de que, como criaturas, sabemos muito pouco. Essa fórmula é chamada de teísmo cético. Segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa de nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões. O teísmo cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Só porque não podemos ver, por exemplo, germes flutuando, isso não significa que esses organismos não existam. O fato de não conhecermos as razões de Deus
não significa que ele não tenha boas razões. As crianças pequenas não entendem o motivo de terem de escovar os dentes. Por que arrumar a cama? Por que essa roupa não está boa? Já aconteceu com você? Vou olhar aqui o nosso chat. Já aconteceu na sua casa? Digite aí sim, né? Você disse algo para o seu filho e o seu filho não entendeu a razão. Mas por quê? Por quê? E aí você respondeu assim: quando você tiver a minha idade e estiver no meu lugar, você vai entender, né? Você vai saber por que eu estou falando assim. Irmão, se isso acontece de um filho nosso que tem 20 ou 30 anos menos que nós, e nós a Deus? A mesma coisa. Nós somos filhos. Olha, Ângela Maria, sim, aconteceu com você, acontece aqui em casa. Nós precisamos confiar que Deus tem razões que nós não conhecemos e só conheceremos no futuro. Mas Ele é bom. Então, quando chegarem para você e disserem assim: ah, Deus não existe, porque se Ele existisse, não haveria o mal. Você vai falar: olha, não tem nada a ver. O fato de existir um filho mau não nega a existência de um pai. Pode ser que o pai é mau, ou Deus é mau. Segunda pergunta: ah, mas se Deus é bom e se ele pode acabar com tudo imediatamente, então ele não é bom, porque ele não acaba com o mal agora. Como responder isso? Olha, temos algumas respostas na Bíblia, mas não temos uma resposta completa a essa pergunta. Não tente enrolar, não tente ficar fazendo filosofia. Quanto mais você se enrola na corda, mais os outros vão te enrolar com ela. Joga para a pessoa. Olha, quando você era criança, você compreendia todos os motivos das ordens do seu pai? Não. Então, nós não compreendemos o porquê de tudo. Compreendemos o porquê de algumas coisas. E aí que está. Você vai escolher aceitar esse Deus ou você se manterá na incredulidade? Esse é o desafio de muitos. Pergunta 5. Como o salmista lidou com o problema do mal e a injustiça ao seu redor? O que o salmista percebeu que o ajudou a ver a realidade de maneira diferente? Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf disse que em só contemplar o mal e a prosperidade dos perversos foi um exercício muito dolorido, muito doloroso. E ele disse que quase abandonou tudo. Quase me resvalaram os pés. Eu quase duvidei, porque os filhos dos ímpios são mais bonitos, as filhas parece que são mais inteligentes, eles têm os olhos gordos, carros novos, mansões, eles influenciam na política, eles têm comércio, eles têm empresas, e eles praticam mal. Eu que estou praticando bem, parece que Deus não me dá as coisas de que eu preciso. E só em refletir isso é muito difícil. Até que uma coisa aconteceu. Asaf diz assim: até que entrei no santuário e me atentei com o fim deles. O problema é que os ímpios gozaram a sua recompensa aqui. E no nosso caso, Deus falou assim: são só 80 anos. Mas é muito, Senhor, 80 anos. Bom, depende da perspectiva que você está olhando. Da sua perspectiva, que viveu 20, 80 é muito. Da perspectiva de Noé, Matusalém, Adão, que viveram mais de 900 anos, 80 é muito pouco. Menos de 10% da vida deles. Agora, da minha perspectiva, que sou eterno, 80 não é nada. E Deus fala assim para você: depois que você viver aqui comigo, 1 milhão, 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, 80 anos não vão parecer nada para você. Quem tem 10 milhões de reais na conta, comprar algo de 80 reais não faz diferença. Então Deus está falando, a sua recompensa é essa. Agora, a dos ímpios é o quê? A destruição. E quando foi que Asaf percebeu? Quando ele entrou no santuário. O que ele viu ali no santuário? O projeto do juízo.
o juízo investigativo. A doutrina do santuário, o seu core, o seu núcleo, é a doutrina do juízo. É a explicação do sofrimento, vai ser explicado um dia. Então, existe ali um ritual de animais que são mortos em lugar dos pecadores, porque Deus é bom. Existem ali pessoas que se comunicam com Deus, que está no mais interior do templo, onde os adoradores comuns não podem entrar. E existe lá dentro a lei. Asaf entrou ali e falou assim: entendi, tudo vai ser passado a limpo. Aqueles que receberam a sua recompensa hoje aqui na terra e se contentaram com ela, serão destruídos no lago de fogo. Nós, porém, que aqui sofremos por algumas décadas, eternidade. Trilhões de anos, eternidade. E ele passa a louvar o Senhor. Vamos para a quarta-feira, a defesa do livre-arbítrio. Como Deus concedeu liberdade moral a Adão e Eva. Gênesis 2, verso 16 a 17. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás como? Com cuidado. Não, livremente, à vontade. Apenas de uma árvore você não pode comer. Irmãos, tem tanta árvore que eu ainda não comi. Eu gosto muito de frutas. Eu fui no Rio Grande do Sul, comi frutas de lá. Eu fui a Macapá, eu comi frutas lá do norte do Brasil. Eu fui no Ceará, eu comi saputi. E se tem algum cearense aqui que conhece saputi, né, sapota, escreva aqui, irmão. E quando você vier ao Espírito Santo, você traga aí uma de presente para esse amante de saputi. E eu fui em outros países e comi as frutas de lá. Agora, há muitas frutas que eu e você ainda não provamos. Tem gente aqui que está ouvindo isso e fala, saputi, que é isso, irmão cearense? Ó, sua vez ali, agora você vai explicar o que é saputi. É um negócio muito gostoso. É uma fruta deliciosa, é fantástica. Agora, Adão tinha comido todas, do mundo inteiro ele tinha comido. Adão e Eva só não haviam comido uma fruta. E lá eles conseguiam se autodeterminar. E aí, eles cederam para a única coisa que eles não podiam comer. Tiago, por que Deus colocou essa árvore? Não seria mais fácil não colocar árvore nenhuma? Porque parece que Deus construiu um jardim, fez um buraco no meio com água, colocou duas crianças lá e falaram, ó, podem brincar aí, cuidado com o buraco, se cair ali, morre. E Deus nem colocou uma cerca em volta do buraco. Aí Adão e Eva caíram ali e morreram. Né? Não foi bem assim, não. Você já viu aquelas pessoas que deixam a mulher presa em casa 17 anos? Eu vi uma reportagem, um homem em São Paulo prendeu a sua mulher acorrentada 17 anos. É porque ele amava aquela mulher? Não. É porque ele nunca lhe deu livre-arbítrio para que ela pudesse abandoná-lo. O verdadeiro amor precisa sempre dar a liberdade para que a pessoa amada rejeite o amor. Possa ir embora, possa trair. Você não vai estimular a traição, não é isso. Mas você dá liberdade. Se você quiser ir embora, você pode ir. É o que Jesus falou em João 6. Olha, todos estão indo embora? Fiquem à vontade, vocês não são obrigados. A liberdade para amar precisa contemplar a liberdade para não amar, para ir embora, para desobedecer. Então, se Deus não tivesse dado nenhuma oportunidade para Adão e Eva se desejarem rejeitar a Deus, Satanás poderia acusá-lo, ou as pessoas falaram, olha, Deus nem dá oportunidade da gente discordar dele. O mal sempre será uma escolha no futuro, na nova terra. Mas a Bíblia diz que nunca nós vamos escolher o mal novamente. O mal não se levantará uma segunda vez. Nós já vimos o que acontece. Mas sempre haverá uma oportunidade de, se a pessoa quiser discordar de Deus, discordar. Quem ama, dá o direito para a pessoa amada discordar. Bem, aqui que está um problema do que eu falei do calvinismo, né? O calvinismo está presente em parte dos batistas e dos presbiterianos. Eles acreditam que a pessoa não tem escolha moral em obedecer a Deus.
Então, a pessoa só pode escolher com a graça. Isso eu também acredito. Só que eles acreditam que a graça, ela é a perseverança dos santos. Você está nas garras da graça. Se você foi eleito, você vai no céu, nem que seja na marra. A graça vai transformar você na marra, nem se você não quiser. Nisso eu não acredito. Eu acredito que a graça, se recebida no coração, ela habilita todo homem a poder fazer escolhas morais livres novamente. Nós não temos essa condição por causa da nossa natureza pecaminosa de fazer escolhas morais livres. Mas a graça nos habilita, nos dá poder, nos dá força. E aí é a nossa escolha. Nós somos, mais uma vez, colocados no lugar de Adão e Eva. Ah, porque Adão e Eva pecaram, agora eu estou aqui nesse mundo. Ah, é? Tá bom, eu te ponho uma prova de novo. Ah, mas Senhor, mas agora eu tenho essa natureza pecaminosa, eu não estou nas mesmas condições de pressão e temperatura de Adão. Tá bom. Eu lhe dou a minha graça, o ministério dos anjos, o Espírito Santo. E eles vão zerar a sua conta. E você ficará numa situação com capacidade para fazer escolhas morais livres do mesmo jeito. Jesus Cristo provou isso para nós. O pecado, o mal, entrou no mundo por meio de comida. Agora Adão já tinha comido todas as frutas que existem, menos uma. Jesus começou o seu ministério indo para o deserto. E depois de jejuar 40 dias, o diabo lhe apareceu. E o diabo disse o quê? Transforme essas pedras em pão. Jesus não havia comido nada e se recusou a exercer o seu poder para comer o que ele mais precisava, pão. Jesus mostrou que a vitória sobre os pecados começa com o domínio sobre o apetite. Porque foi por causa do apetite que o mal entrou no mundo. Ah, Tiago, Deus se importa com comida? Mas é claro, estamos aqui, irmãos, por causa de comida. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é ficar sem comer, para mostrar que é possível resistir à tentação de comida. Livre-arbítrio. Quinta-feira, o amor e o mal. O amor e o mal dependem de uma escolha. Foi o que nós já estudamos. A mesma liberdade que permite escolher amar é a mesma liberdade que permite escolher se afastar. Leia Romanos 7:18 e Apocalipse 21:3. Esses textos aumentam nossa confiança na bondade de Deus, apesar do mal que há no mundo. Eu quero ler esse texto com você, Romanos 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada a nós. Nós receberemos um presente tão grande que nem podemos comparar com aquilo que sofremos neste mundo. Há um tesouro no final da jornada deste mundo, da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Há um propósito, há um sentido, há uma recompensa, há uma coroa de ouro, há uma veste branca, há um nome glorioso, uma nova existência, eternidade. Um só segundo no paraíso terá compensado todos os nossos anos neste mundo. Um só segundo no paraíso. Vale a pena todo o amor e sofrimento pela causa de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 3 e 4, diz que Ele enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. Hoje não temos respostas para muitas coisas. E temos que nos contentar em não ter respostas. Mas precisamos ter a certeza de que tudo será devidamente respondido
Para tudo haverá uma explicação. Não traz alívio, não fazemos assim. Bem, se existe uma explicação para tudo, é só uma questão de tempo, até Deus nos contar. É isso. É só uma questão de tempo. Nós vamos chegar lá. A recompensa é a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. O amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus nos resgatou. E o amor de Deus nos dará todas as explicações para o problema do mal e viveremos eternamente em paz e em tranquilidade. Todas as perplexidades da vida serão explicadas. Que você possa colocar as suas dúvidas nas mãos de Deus e não ser incrédulo, mas crente. Segura na mão de Deus e siga em frente. Forte abraço e que o Eterno os abençoe.